Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. Eu assisti com imenso atraso a primeira temporada do Big Little Lies, que é uma série que vários leitores e leitoras vinham me indicando há muito tempo. Você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir. E, embora lendo sobre o que era a série, eu confesso, eu realmente não me interessei, a insistência foi tanto que eu falei, pô, deve ter alguma coisa aí. Mas não é para acostumar, não é para achar agora que se fizer pressão eu assisto tudo, tá? Não, esse caso. Dito isso, eu gostei bastante da primeira temporada de Big Little Lies. Não preciso dizer que vai ter spoiler aqui, porque a primeira temporada já se encerrou há algum tempo, a segunda já está, enfim, em processo de produção. Mas o que eu acho mais interessante no Big Little Lies, alguma das coisas que eu acho mais interessante, primeiro é a estrutura. É uma série que ela conta, a primeira temporada conta uma história relativamente simples, que são mães que começam a se desentender a partir do desentendimento dos seus filhos, né? Seu filho bateu na minha filha, não bateu, eu acredito nele, eu acredito nela. E aí começa a surgir uma guerrinha entre mães, que reflete muito o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, em grupos de pais no WhatsApp. E essas guerrinhas vão se tornando cada vez mais intensas, com consequências maiores. É uma premissa simples, mas extremamente promissora e que a série desenvolve muito bem. O que, como eu falei, que torna isso talvez mais interessante ainda, é o fato de que a estrutura narrativa da série é não linear. A cronologia é não linear. A gente vai e volta no tempo o tempo inteiro, o que ajuda muitas vezes a esclarecer certas motivações de um personagem que a gente talvez não entendesse naquele momento, ou de ocultar certas motivações para a gente entender só lá na frente e no momento a gente ficar só com a consequência daquela reação. Mas é uma estrutura que funciona muito bem, e não é só que funciona muito bem, ela é executada de uma maneira muito elegante. Os cortes, as transições, os raccords, né, entre um tempo e outro, entre uma cena e outra, são muito elegantes mesmo. Inclusive em vários momentos, aí pode ser porque é baseado em torno de 3 mulheres e tem a Nicole Kidman no meio, talvez isso tenha me levado a fazer uma comparação com As Horas. Mas há vários elementos da montagem das Horas que são ecoadas aqui nesse Big Little Lies. Por exemplo, uma personagem sai e aí a gente corta para um personagem que está entrando na mesma posição na tela. Fazer essas transições, aí chama mais de raccord gráfico, de você ter uma continuidade visual e às vezes até de movimento entre os personagens para criar uma transição fluida de um plano para outro, de um tempo para outro. A série faz isso muito bem, o que é complementado pelo excepcional design de som. Séries para televisão, produção para televisão de modo geral, tende a não preocupar tanto com o som quanto o cinema, por causa das próprias limitações em que vai ser exibido. Mas o Big Little Lies não faz isso, ele não se contenta em fazer só o beabá, ele usa o design sonoro muitas vezes para essas transições através de raccords sonoros também, uma continuidade do som entre um tempo e outro, que cria uma transição muito elegante. Gosto também muito, acho sensacional as atuações do elenco principal. A Reese Witherspoon como a Mackenzie é interessante porque ela me lembra um pouco uma versão que seria a versão adulta da personagem que ela viveu em Eleição. Aquele mesmo jeito agitado de que eu domino as coisas, eu sei o que eu estou fazendo, eu controlo, tenho espírito de liderança e vou assumir a frente de tudo. Me lembrou um pouco a personagem da Eleição, mas é uma personagem já amadurecida e um pouco frustrada profissionalmente porque abriu mão para cuidar de qualquer ambição profissional para cuidar dos filhos ou das filhas, e por mais que ela diga que isso para ela não importa, a gente percebe que importa sim, através até das atitudes, do envolvimento dela com as atividades extracurriculares. A Nicole Kidman, como a Celeste, faz uma vítima de abuso por parte do marido, violência, inclusive sexual, mas violência doméstica mesmo, que é um retrato assim, extremamente complexo e verossímil do que é a violência doméstica na realidade mesmo, aquilo de ao mesmo tempo ela se sentir culpada e de justificar as atitudes do marido. E aliás tem que também dar parabéns ao Alexander Skarsgård, que ele faz extremamente bem essa transição do não, eu amo minha família, de repente um acesso de violência e aí depois a culpa que ele sente, e a gente percebe que aquela culpa não é uma culpa fingida, ele realmente se sente culpado. Mas o que não justifica o fato de que ele volta a fazer o tempo todo aquilo, que fez e volta a fazer. Então é uma culpa que não leva a lugar nenhum, mas é interessante ver como ele retrata essa culpa. E a última personagem do trio principal é vivida pela Shailene Woodley, que faz a Jane, que é, vamos dizer assim, quase um avatar do espectador, no sentido de que aquela série toda se passa numa comunidade muito rica, e ela não é rica. Ela vai para lá num momento de fuga com o filho, que aliás o garotinho que faz o filho dela me lembra muito Nicholas Hoult, num Grande Garoto,
Até achei que fossem parentes, verifiquei, não é. Mas enfim, e através da interação dessas três personagens e de outras excelentes também, como a Zoe Kravitz vivendo a Bonnie, perdão, a Laura Dern vivendo a Renata, são personagens, e aí é outro grande mérito da série, que são complexas, que são multidimensionais. A princípio, por exemplo, você pode achar que a Laura Dern vai ser simplesmente a antagonista, uma caricatura da mulher que, enfim, uma caricatura de vários tipos de mulheres, vamos dizer assim. E não, a gente percebe que elas são complexas, que elas têm motivações que levam o espectador a identificar com ela, a compreender de certa maneira por que elas fazem isso ou fazem aquilo. Dito isso, eu tenho alguns problemas com o roteiro da primeira temporada. Primeiro, o que essas atrizes têm de verossímil, ou oferecem de verossímil para o espectador, as pessoas que estão na sala de interrogatório depondo, elas não oferecem nada. São ali caricaturas absurdas, inclusive na maneira como fofocam, como conversam com o interrogador, né, com o policial, como se estivesse simplesmente do lado de um bebedouro fofocando. E, na verdade, o que eles estão fazendo ali é diálogo expositivo, e a gente percebe que é diálogo expositivo. O recurso de usar um policial para quem eles estão depondo não funciona porque é caricatural demais o que eles dizem. Então, toda vez que tinha aquele corte para eles depondo, me tirava completamente da série, sem falar que existe uma desonestidade de roteiro da série que me incomoda. Quando, por exemplo, lá no primeiro episódio, um personagem diz: poxa, se ela não tivesse tropeçado, talvez ninguém tivesse morrido. Quer dizer, ela tropeça, a Mackenzie, a personagem da Reese Witherspoon, e isso a leva a conhecer a personagem da Shailene Woodley. Então, a série está dizendo, o fato dessas duas terem se conhecido é que vai levar... E no final da série, você percebe que, da temporada, você percebe que não tinha nada a ver. O fato de elas se conhecerem ou não interferiria no que aconteceu, que é uma questão de violência doméstica. Então essa traição só para criar uma estrutura de suspense, como é que aquilo levou aquilo outro, é desonesto, é falso, é mentirosa, e eu acho isso grave. E sem falar do principal problema para mim, que é uma coincidência de novela da Globo, que é o fato da Shailene Woodley ir morar naquela cidade e ser traumatizada com um cara que a estuprou, para chegar no último episódio eles sugerirem fortemente que o cara que a estuprou é o marido da Nicole Kidman, quer dizer, ele é o vilão mesmo. Sabe, ela foge, um cara em outra cidade, em outro estado, ela acaba não só indo para a cidade que ele mora, mas se tornando amiga da esposa dele. Isso, desculpa, isso é novelesco demais para mim. E isso junto com a desonestidade que a série cria certos momentos na estrutura, isso me fez perder um pouquinho o respeito pelo roteiro. Mas as atuações são tão fantásticas que você acaba esquecendo isso. O que quer dizer que, sim, estou ansioso pela segunda temporada, embora honestamente eu não sei para onde elas vão levar essa segunda temporada para funcionar de uma maneira convincente, porque a história se encerrou. É isso. Um grande abraço e bons filmes.